Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, mano, chegamos então aí na véspera do jogo que pode nos colocar em mais uma final, né? Mais uma final de Copa do Brasil. Eu não tenho a menor ideia do que nós vamos ver amanhã, em termos de comportamento, em termos de futebol, mas o que sabemos até então é que o Corinthians trabalha para que Yuri Alberto e Ranieri não sejam um problema por lesão. O Yuri mesmo não teve nenhuma lesão constatada nos exames, apesar de ter reclamado bastante do adutor novamente, então imagino que vai ser titular sem problema nenhum, enquanto o Ranieri, que vem fazendo um tratamento intensivo desde a semana passada, deve figurar também pelo menos nessa lista de relacionados, vai estar no banco amanhã, mas quem sabe até entre no segundo tempo e participe dessa festa. E além disso tem o Garro, que tá voltando de lesão, né, jogou ainda uns 15 minutos na ida, aparentemente tá bem, mas a dúvida agora é se ele começa jogando ou não, porque já tá recuperado, aparentemente não tem nenhum problema e a expectativa é para saber se ele volta a ser titular amanhã. Na minha opinião, eu não vejo essa necessidade, tá? Eu manteria o que deu certo lá, deixaria no banco mesmo e se precisasse, aí colocaria no segundo tempo, sem problema nenhum. Dito isso, Corinthians sem nenhum desfalque nessa reta final, departamento médico vazio e agora tá nas mãos do Dorival decidir o que vai ser feito. Mas e aí, se fosse possível, mano, vocês escalariam os 3 amanhã, em condições de jogar, os 3 são titulares hoje? Comentem aí. E agora sim, falando um pouco mais dessa partida, né, nós já sabemos aí que desfalque não é uma coisa que nós vamos ter amanhã, mas com certeza absoluta, eu diria, nós vamos ter se passar pra final, porque a lista de pendurados é que é o problema, porque são simplesmente 12 jogadores. 12 jogadores, mano, vocês têm noção? E pior que não zera, né? Mesmo passando pra final, os cartões continuam contando. Então a chance da gente chegar numa final extremamente desfalcada é muito grande, né? E assim, Yuri Alberto, Garro, Vitinho, Bidon, Mateuzinho, tá todo mundo no limite. E não tem jeito, cara, um jogo desse tamanho, uma semifinal, dificilmente a maioria dos que eu falei vai passar em branco. É muito difícil, né? Mas infelizmente não tem o que fazer. É tentar minimizar esses riscos aí e ir com o máximo de jogadores pra essa final, né? Mas enfim, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco realmente desse jogo, o Corinthians que vai a campo amanhã, na minha opinião, só precisa ter uma coisa em mente pra passar, né? Que quem precisa do resultado são eles. Eles que vão ter que pensar, matutar a noite inteira pra ver o que vão fazer pra virar esse jogo. A obrigação do Corinthians, filho, é jogar com o regulamento embaixo do braço e na hora certa, se precisar, dar pra eles o gosto do próprio veneno. Sair no contra-ataque e matar a partida, né? Inclusive a expectativa é que eles venham com 2 atacantes dessa vez, o Caio Jorge e o Gabigol. Então, é um time que vem pro tudo ou nada. E o Dorival, que gosta de uma escalação com 3 zagueiros, mais defensiva, não tem momento melhor pra isso do que amanhã. Olha, eu não tô sabendo de nada disso. Pra mim é uma novidade. Por isso, se eu pudesse mexer no time que jogou na quarta-feira, eu manteria o máximo da base possível, não mexeria em quase nada além do Martinez, né? Tiraria ele pra pôr o Ranieri se fosse possível. Se não, eu iria de Angileri mesmo pra fechar a zaga, dar mais espaço pro Bidu sair e claro, pra ser um bom nome também pro jogo aéreo, que com certeza eles vão abusar, tá? É isso. Seja como for, chegar nessa final é a nossa obrigação. Falou? Bom, Fel, e depois de um ano mágico em termos financeiros, o Corinthians já não pensa mais em fechar 2025 nem perto de uma receita bilionária, como fez em 2024, com uma receita de 1,1 bi. E tão pouco, aliás, na casa dos 900 milhões, como foi em 2023, no fim da era do Ilho. Na verdade, cara, a expectativa dessa diretoria, em meio a uma dívida que deve bater a casa dos 3 bi, é fechar com apenas 859 milhões de receita bruta. E pasmem, só de juros hoje, o Corinthians paga por ano cerca de 300 a 400 milhões de reais. É mais de 1/3 da receita, fiel, e o que sobra ainda acaba indo para pagar ali os salários e direitos de imagem. Só que detalhe, esse valor que eu citei foi calculado sem contar a receita de uma possível final de Copa do Brasil, onde o vice-campeonato faturaria ali mais 33 milhões e, claro, o campeão 77. Por outro lado, mesmo que termine o ano campeão da melhor maneira possível, a diretoria ainda vai fechar o ano no vermelho, já que hoje a previsão é de fechar com 83 milhões de déficit, né? Então você vê, mesmo que feche no azul ou perto disso, o dinheiro, cara, que entrou o ano inteiro é metade para pagar só os juros e outra metade para pagar o salário. Então, o que sobra para você pagar as demais dívidas com empresários, jogadores e tudo mais é praticamente nada. Por isso que vive sempre devendo para todo mundo. Então, a única coisa que eu vejo assim a curto prazo que pode mudar um pouco esse cenário é se conseguir fechar os name rights com a Caixa. Se a partir do ano que vem toda a receita que entrar de bilheteria e direto pro nosso bolso, já vai ser uma virada de chave absurda pra gente, né? Mas enfim, de qualquer forma, um ano desastroso até aqui em termos financeiros. Pode até melhorar com a Copa do Brasil e com certeza vai, com fé em Deus, mas principalmente diante de uma dívida tão alta, cara, teriam que fazer um milagre praticamente todo ano pra gente, quem sabe, pensar em sair dessa situação, porque por enquanto só estão empurrando com a barriga até um dia que não vai ter mais o que fazer, né?
Bom, e acabou não adiantando muito aquela conversa que a Gaviões teve com o Ministério Público na tarde de ontem, para tentar não reverter a punição, mas pelo menos adiar para começar a partir do ano que vem, porque o MP manteve a decisão, disse ali que a Gaviões da Fiel não vai poder entrar nos estádios até o fim do ano que vem, começando já nesse domingo. Inclusive o Alê, o presidente da agremiação, até mandou um áudio ali para todo mundo comunicando essa decisão e dizendo que ainda vão tentar entrar com um recurso na próxima segunda, pelo menos abrirem uma exceção para essa eventual final, imagino eu, né? Promotor Bacal e promotora Daniela, infelizmente não conseguimos entrar num acordo, né? Achei enfim, mano, é um absurdo, mas segunda-feira a gente vai entrar já com um recurso aí, nosso jurídico vai estar trabalhando em cima disso. Pois é, mano, lamentável o que aconteceu, acho que não cabe muita defesa aí a quem tava nessa briga, independente de quem começou ou não, mas tão feio quanto tudo isso, só o promotor que puniu a nossa principal torcida, coincidentemente bem nessa reta final. Ele poderia começar só a partir do ano que vem, mas não, né, teve que punir logo agora, mas que coincidência, não é mesmo? Bom, Fer, com essa provável venda do Guinegão, ou até do Yuri Alberto também, o Corinthians já tomou uma decisão e até avisou o Pedro Raul de que ele fará parte do elenco a partir do ano que vem, tá? Ele inclusive foi sondado pelo Inter nessas últimas semanas, que tinha interesse em contar com ele por empréstimo, mas como as conversas nem saíram do estágio inicial, não foram muito longe, o Corinthians acabou comunicando ao staff do atleta sobre o interesse em tê-lo para 2026. Aliás, dos que voltam de empréstimo no ano que vem, ele é o único assim que volta como um reforço de fato, porque o Fagner vai bater e voltar, e o Alex Santana ninguém sabe que existe mais, né? Enfim, vale ressaltar que o Pedro Raul terminou essa temporada com 17 gols e 2 assistências em 45 jogos. Mais um grande ano dele na carreira, num clube pequeno para variar, que é de iludir qualquer um, né? Se o Corinthians não tivesse ele, com certeza pensaria em contratar. Mas como ele já é nosso e vai voltar no ano que vem, eu acho que a gente tem tudo para aproveitar. Como eu já falei, o Pedro Raul não é ruim, cara. Ele é um jogador que é limitado, claramente tá longe de ser perfeito. Mas o jogo aéreo dele, que foi a principal arma do Ceará esse ano, acho que no Brasil só perde pro Vegetti. Então, se o Corinthians entender isso e quando ele jogar, aproveitar essa qualidade que ele tem, eu acho que ele tem tudo sim para ser pelo menos um excelente reserva. Não vai ser também, claro, aquele jogador que vai fazer 17 gols aqui também, mas para grupo, para quem não tem dinheiro para contratar e com certeza pensaria em opções muito piores, sem sombra de dúvidas, vai ser sim um bom nome pro ano que vem, tá? Mas e aí, o que vocês acham? Se ele voltar, é para jogar ou para negociar? Será que tem mercado também? Comentem aí. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!